Barbosa e essa é uma série de vídeos sobre alvenaria estrutural. Nessa nossa primeira aula, eu vou estar apresentando o conceito de alvenaria estrutural e também vou estar apresentando aí um breve histórico, apresentando alguns dos primeiros edifícios feitos em alvenaria estrutural, inclusive aqui no Brasil, e também vou estar apresentando algumas das principais vantagens dessa técnica construtiva comparada aí a outras técnicas construtivas tradicionais feitas em concreto armado. Então é isso, pessoal. Antes de iniciar esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, curtam, comentem, deixem sugestões, elogios, críticas. Então é isso. Eu espero que vocês gostem da aula e bom aprendizado. Vamos aí à nossa primeira aula. Então, pessoal, vamos iniciar nossa aula apresentando o que é a alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural, ela pode ser definida como um processo construtivo em que as paredes de alvenaria e as lajes enrijecedoras funcionam estruturalmente em substituição aos pilares e às vigas utilizados aí nos processos construtivos tradicionais, sendo dimensionado segundo métodos de cálculos racionais e de confiabilidade determinável. Neste processo construtivo, as paredes constituem-se ao mesmo tempo nos subsistemas, estruturas e alvenaria de vedação, fato que proporciona uma maior simplicidade construtiva e, consequentemente, um maior nível de racionalização. A alvenaria estrutural ela tem ganhado espaço no cenário mundial devido a inúmeras vantagens, como flexibilidade construtiva, economia, velocidade de construção e também racionalização construtiva, além de uma melhor produtividade. Eu vou estar apresentando outras vantagens com mais detalhe mais à frente aqui nesta aula. Essa questão da racionalização construtiva e da produtividade está atrelada à alvenaria estrutural, pois ela possibilita a produção de construções com bom desempenho tecnológico, aliado aí a altos índices de qualidade e também de economia. Muitos trabalhos de pesquisa foram desenvolvidos em alvenaria estrutural nos últimos 50 anos, o que acarretou aí uma melhora na qualidade dos materiais e também nos métodos utilizados para realizar o cálculo estrutural. Isso conferiu à alvenaria estrutural um grande progresso, o que a colocou como uma opção tecnológica moderna, econômica e de boa qualidade. Ela foi considerada a principal técnica construtiva empregada aí até o início do século XX. A história da humanidade ela é repleta de exemplos desse tipo de construção, como o Coliseu, a Muralha da China e também muitas outras construções. Todas as estruturas de alvenaria edificadas até o início do século XX, elas foram dimensionadas empiricamente, sendo a concepção estrutural totalmente intuitiva e baseada na transferência de conhecimento pelas sucessivas gerações. Nesse contexto, muitas estruturas foram superdimensionadas, como o edifício Monadnock em Chicago, que foi construído em 1891. Porém, a partir da metade do século XX, as pesquisas científicas elas começaram a trazer os primeiros parâmetros que iriam substituir o empirismo por métodos de cálculos racionais. Surgiram assim os primeiros edifícios em alvenaria estrutural moderna. No Brasil, a alvenaria estrutural ela foi introduzida na década de 60 com a construção de alguns edifícios de São Paulo. O grande exemplo que a gente tem foi o primeiro edifício em alvenaria estrutural construído aí no país, que foi o Central Park da Lapa, construído nos anos 80 na cidade de São Paulo. É um conjunto habitacional que foi fabricado com blocos sílico-calcário e cerâmicos. Nas últimas décadas, com o surgimento de novos centros de pesquisas, a alvenaria estrutural ela vem se normalizando e ampliando sua abrangência nos setores habitacionais, comercial e também industrial. Atualmente, ela é tida como um processo construtivo eficiente e racional.
Após passar por adequada etapa de implantação, a alvenaria estrutural ela apresenta inúmeras vantagens em relação a outros processos construtivos. Dentre as principais vantagens estão simplificação dos procedimentos de execução, redução do número de etapas e redução da diversidade de materiais e também redução da mão de obra, o que vai implicar diretamente na facilidade de controle do processo e na facilidade de treinamento da mão de obra. Além disso, outra vantagem é a eliminação da interferência através de compatibilização de todos os projetos, o que vai facilitar aí a integração com outros subsistemas. Na etapa construtiva, a gente tem alguns exemplos. Aqui na imagem eu apresento um escantilhão e também uma regra de prumo. Nesses exemplos, a gente observa uma simplificação de tarefas executivas e também uma facilidade de controle do processo. Nesse outro exemplo, eu tenho um batente verga pré-moldado. Esse batente verga pré-moldado, ele faz com que haja uma facilidade de integração entre subsistemas. Outras vantagens é que a alvenaria estrutural ela não permite as improvisações, que são aí comumente praticadas nas construções convencionais, como compensação de prumo, alinhamento, esquadro e planicidade, que são efetuadas na fase de acabamento, o que vai acarretar um aumento no custo da obra. Além disso, o processo produtivo ele proporciona boa flexibilidade na parte de planejamento, o que vai implicar aí em grande facilidade de organização. Outro exemplo é que a fase de execução ela também proporciona boa flexibilidade através da possibilidade de diferentes níveis de mecanização. Todas essas vantagens citadas elas racionalizam o processo em alvenaria estrutural, tornando esse método construtivo mais econômico e mais rápido comparado aí a outros sistemas convencionais em concreto armado. Tais vantagens, porém, só serão alcançadas através da elaboração e da coordenação de projetos bem estudados, também da utilização de materiais e mão de obras qualificados e da correta organização e planejamento da obra. Além disso, o partido arquitetônico deverá sempre ser subordinado à concepção estrutural, de maneira a pensar sempre em arquitetura e estrutura como um todo. Isso vai permitir um melhor aproveitamento da capacidade resistente da alvenaria. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e continue aí assistindo os próximos vídeos. Até mais!